Olá, amigos e amigas do blog Processamento Digital. Como vocês estão? Eu gostaria de compartilhar com vocês mais uma vez aqui um novo tutorial para o QGIS 2.2. Hoje eu vou falar sobre aquilo que eu prometi lá no Facebook. Foi sobre o ajuste espacial dos arquivos DGN do IBGE no QGIS 2.2. É o seguinte, o pessoal precisa dessa cartografia do arquivo DGN porque algumas regiões do Brasil as pessoas estão fazendo análise em cima do SRTM, sendo que o produto do SRTM você tem uma escala de precisão de 1 para 100 mil, né? E com as folhas topográficas você pode, com um pouco de sorte, alcançar a escala 1 para 50 mil ou melhor. Depois das folhas topográficas você gera um DTM e toca os seus projetos. Por isso que a gente está preocupado em converter esse material. Eu já fiz alguns posts para o ArcGIS e agora eu vou nos esforçar aqui para tentar reproduzir o mesmo resultado no QGIS. Eu vou abrir o programa aqui, QGIS 2.2. Eu vou mudar aqui o fundo do meu projeto. O pedaço do projeto, assim você vai conhecendo mais funções. Cor de fundo, coloco uma cor para representar o oceano. É um código RGB 192.232.255. Tem o oceano e agora eu posso carregar, ou melhor, adicionar as minhas camadas vetoriais. Tem aqui camada vetorial, estados, municípios e uma grade na escala do milionésimo que me serve como suporte o trabalho que eu vou fazer aqui. Eu já tenho uma área de interesse pré-definida, é o município de São Fidélis, no estado do Rio de Janeiro. Nem preciso fazer pesquisa espacial para localizar esse município, porque já sei de cor e salteado a localização dele. Com essa grade na escala do milionésimo, eu tenho os meridianos, então eu consigo identificar os meridianos corretos aqui no meu trabalho. São Fidélis está localizado no hemisfério sul, que está no Rio de Janeiro, que está no Brasil, e eu posso afirmar que o município de São Fidélis está no fuso 24 do hemisfério sul. Então, essa é uma das finalidades de você trabalhar com a base cartográfica, você produzir dados com total precisão. Aliás, só se destaca nesse trabalho as pessoas que têm acurácia, que fazem um serviço com precisão. Você não precisa nem saber muito, nem ser um gênio e nem ser totalmente off. Basta que você seja uma pessoa precisa no que você faz, no seu trabalho. Então a gente tem aqui São Fidélis. O que eu quero fazer? Eu quero carregar as cartas topográficas sobre o município de São Fidélis. Se eu vou carregar uma, são 6 cartas, mas eu só vou carregar uma na escala de 1 para 50 mil. Também vou usar uma cartografia de referência. Eu tenho aqui, nos meus dados, eu tenho uma base cartográfica que pertence ao mapa índice digital, 4ª edição do IBGE. Está aqui no C, blog, vetor, mapa índice digital. Eu tenho uma articulação no formato shapefile chamado vetor 50 mil. Logo subentende-se que é uma grade vetorial que mostra a cobertura das folhas topográficas no formato vetor, no caso CAD, né? Então essa aqui é a articulação vetorial que eu tenho plena noção de quantas folhas cruzam o município de São Fidélis.
Poderia até fazer uma consulta se eu fosse mais criterioso. Uma consulta espacial no menu vetor. Vetor 50 seria vetor 50 intercepta limite municipal. Vamos ver se dá. É isso mesmo. Vou criar uma nova camada. Vai ser ícone aqui. Então, essa é a minha cobertura de São Fidélis. Então, essas são as folhas de São Fidélis. Vou colocar aqui um rótulo, que eu já sei qual rótulo que eu quero. É o nome da folha. Esse MI é o nome da folha. Então quero usar esta folha aqui, que cruza São Fidélis. Vamos para a seleção. Vou selecionar esta folha aqui. Então esta folha na tabela tem seus atributos. E eu posso pesquisar a existência da carta topográfica vetorial com base nesses atributos. O vetor 50.000 pertence ao mapa índice digital e você pode fazer o download. Então já mostra aqui, ó, o nome da carta topográfica. O órgão, né, pode ser IBGE, pode ser DSG. O ano em que a carta topográfica foi feita, foi restituída. E eu tenho aqui o link onde eu posso acessar o site. Tem dois links dentro de uma caixa só. Não sei por que isso, mas não vou tentar entender dessa vez. Eu tenho um campo aqui que possui duas URLs. Então posso selecionar o campo aqui, clicar no botão copiar para a transferência e abrir um TXT da vida e colar, procurar o campo que tem o link, ó, esse link que eu quero. Tem dois links, index 1 underline TIFF, porque deve ser para a carta raster, e tem aqui o index 1.shtm, isso que eu quero. Então visita o site do IBGE e tem as folhas topográficas. Então a escala que eu estou trabalhando é a escala 1/50.000. Em seguida eu posso procurar folhas São Fidélis aqui, ou, sendo mais prático, basta eu verificar no campo MI o nome da folha. O nome da folha é 2684-2. Então, aqui no site eu posso pressionar um Ctrl F, 26842, não tem um traço. E vou encontrar a pasta de São Fidélis. Doc eu tenho informações sobre o mapeamento e vetor eu tenho os dados propriamente ditos. Eu tenho que baixar a folha HP, que é a carta ipsométrica. Então, só salvar esse link. Já a pasta aqui DGN para não ter problema. DGN foi salvo. E agora eu tenho aqui meu arquivo DGN normal. Olha que interessante. Nessa articulação 50.000, ele já me diz o datum, Córrego Alegre, sistema UTM. Então, projeção da minha localidade de São Fidélis
é WGE74, melhor dizendo, a projeção é o TM e o datum Córrego Alegre, o TM Zone 24S, que é a projeção que eu tenho desta localidade. Vou botar a seleção transparente. Logo, meu dado tem que ser reprojetado para essa posição. Só tem um problema. Os dados DGN estão em quilômetros. Então o que a gente tem que fazer? Bom, pessoal, vocês precisam utilizar o AGR, que vem junto com o QGIS, para fazer a tradução do formato DGN para o formato Shapefile. Essas aqui são as linhas de comando. Eu tenho duas conversões para fazer. Na primeira conversão, nós vamos transformar as anotações em geometria de pontos. E a segunda conversão, vamos transformar as polilinhas do CAD em geometria de linha. Então você executa o seu shell, que é a tela do MS-DOS, e você tem que se situar na pasta. Vou apagar isso aqui, eu fiz um teste. Essa é a minha pasta. No DOS, que é essa tela preta aqui, para você acessar uma pasta, você tem que digitar CD, espaço. Depois, você tem que digitar todo aquele caminho lá. Mas como somos práticos, basta copiar aqui. E aqui na janela do DOS, nesse ícone, editar, rolar. E dá Enter. Já estou dentro da pasta. Poderia ser feito de outra forma. Tem aqui a tela preta. Eu vou aqui na opção do DOS, ó, editar. Propriedades. Marca essa opção aqui, ó, modo de edição rápida. Fica marcado para sempre. Digito CD, botão direito, espaço, botão direito do mouse. Rapidamente ele cola o comando por causa da edição rápida do DOS. Do Enter. E acessei a pasta. Simples. E aqui é a mesma coisa. Primeiro comando. Como eu sei que o DGN está nessa pasta, é só rodar o comando aqui mesmo. Vai gerar os dois shapes dentro da pasta. Seleciono o comando, copio, volto para a janela digital, botão direito do Enter e já roda o processo. Ele rodou. Primeiro comando disse para você que truncou o campo que tinha um número de caracteres que é maior do que a meta, que ele truncou o campo. Nenhum problema. Depois você copia o segundo comando, botão direito, já colou, dá Enter, rodou. Mesma coisa, truncou o campo. E agora eu já tenho os dois dados de DGN para Shapefile convertidos. Então, pessoal, esses são os arquivos convertidos lá pelo processo no OGR. Você pode fechar a janela do OGR. E agora eu tenho aqui os pontos convertidos e as linhas convertidas. Passo seguinte, crio um novo documento no QGIS. Então, você deve adicionar sua base cartográfica, mesmo procedimento. Adicionar sua base cartográfica. Eu vou adicionar também um município 50.000 aqui. E vou localizar a região. Essa aqui é a cobertura das cartas topográficas na escala 1/50.000. Você pode obter essas cartografias a partir do mapa índice digital, quarta edição do IBGE. Então tem aqui São Fidélis, tem a folha que eu estou trabalhando, que é esta folha aqui. Aqui. Vamos mudar essa transparência.
e essa cor de seleção. E aqui está essa folha. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer para adicionar os dados em quilômetros, esses dados do DGN e do IBGE, a unidade são quilômetros, não são em metros, então eles não vão cair facilmente posicionados no mapa. Eu preciso criar um sistema de referência de coordenadas personalizado. Antes, porém, se eu abrir aqui a tabela de atributos dessas bases, tomando como exemplo essa base 50.000, eu erguer a seleção para cima, mover a seleção para cima e ver que esses dados estão no sistema de referências planas, de coordenadas planas, UTM, datum, Córrego Alegre, meridiano central, menos 39. Com essa informação, eu sei alguns parâmetros desta carta topográfica. Com a outra articulação que eu posso carregar aqui, que é o vetor para 1 milhão, outra base cartográfica, ele mostra para mim aqui que toda essa região de São Fidélis está no fuso 24 do hemisfério sul. Então, meridiano central, menos 39 e 24S é a mesma coisa. Então, logo, eu posso dizer que a projeção datum dessa folha é Córrego Alegre UTM Zone 24S. Então, eu posso definir nas propriedades do projeto Córrego Alegre no sistema de referências coordenadas, Córrego Alegre UTM 24S, através do código EPSG 22524. Mas nada irá acontecer ao importar os dados. Por quê? Porque os dados do DGN, que agora são shapefile, são dados cujas unidades são quilômetros. Então preciso definir um sistema de referência de coordenadas personalizado com unidades em quilômetros. Então clica aqui no menu Configurações, SRC personalizado, ou seja, sistema de referência de coordenadas personalizado. Então, eu vou primeiro, deixa eu remover isso aqui, copiar um sistema de referência de coordenadas existente e vou indicar o meu próprio Córrego Alegre UTM 24S, que é a projeção verdadeira dessa localidade. Clique em OK. Opa, aqui tem que clicar de novo, eu clico em Córrego Alegre, depois eu tenho que localizar ele aqui embaixo. Se você tiver dificuldade, simplesmente digite o código EPSG. Exemplo, em filtro 22524. Aqui, preciso clicar nesse de baixo para dar certo. Aí aparece aqui os parâmetros do sistema de referência de coordenadas que eu vou criar personalizado. Então, eu posso copiar isso aqui, não dá para copiar isso aqui não. Então vou deixar de preguiça e escrever, né? Vamos lá. Córrego Alegre UTM Zone 24 S. Sendo um datum personalizado, eu vou colocar aqui um underline KM de quilômetros, só para eu saber que ele é o sistema personalizado. E na unidade, aqui nos parâmetros, tá vendo? Unidades, tá vendo aqui? Units igual a M, eu boto KM, unidade quilômetro. Clico no botão OK e eu vou definir o sistema. Eu criei um sistema de referência de coordenadas personalizado, porque o QGIS permite exibir no mesmo mapa sistemas diferentes. Logo, vou no projeto, propriedades do projeto, e vou mudar para o meu sistema de referência de coordenadas personalizado. Unidades e quilômetros, clique em OK. E agora sim, posso adicionar os dados que são provenientes do CAD, que é esse aqui, DGN, linhas e polígonos convertidos. Vou adicionar. Automaticamente ele vai pedir para eu definir o sistema de referência de coordenadas da camada. Quando isso acontece, essa janela aparece para você, significa que o seu dado não tem referência espacial. Você precisa assinar
um sistema de referência de coordenadas na camada que está selecionando. Vai aparecer selecionando duas vezes, porque eu estou adicionando duas camadas. Vou selecionar o sistema definido pelo usuário aqui, tá vendo? E vou clicar no menu OK, botão OK. Depois, mesma coisa para outra camada. OK. E aí, certamente, as folhas topográficas serão posicionadas no local correto. Posso, nos pontos, entrar na opção de rótulos e posso definir o campo da anotação, texto. O valor da anotação aparece agora. E agora eu tenho o valor das curvas mestras. Você pode ver que a equidistância das curvas de níveis é de 20 e 20 metros. Então o que você faz agora? Essa definição que nós fizemos da projeção para esses dados do CAD é uma definição temporária. Nós precisamos assinar definitivamente essa projeção em quilômetros para essa área. Então o que a gente faz? Clica com o botão direito na feição dos pontos, salvar como, Esri Shapefile, convertido linhas, não, convertido pontos, underline quilômetros, salvar, OK. Ele pode demorar um tempinho para o processo, pode ser, depende dos seus dados. Depois, vou fazer a mesma coisa com as linhas, convertido linhas, underline, KM. Pronto, salvou, OK, tranquilo. As linhas foram salvas. Posso criar um novo projeto do QGIS e não salvar nenhuma informação, adicionar novamente minhas bases cartográficas que facilitam e salvam a minha vida. Posso adicionar aqui minhas bases cartográficas. E em seguida, adicionar os dois objetos sem mexer em projeção, sem mexer em nada. Deixa eu aqui aproximar a área, localizar minha área de interesse. Essa aqui eu sempre coloco uma simbologia. Aqui são fidelis, essa folha. E agora eu posso adicionar aqueles dados. Pontos e quilômetros, linhas e quilômetros. Os dados são espacialmente posicionados no mapa. Não dá nenhuma resposta de projeção. Então, a referência espacial desse dado aqui é WGS, está na massa do sangue. Referência espacial desse dado aqui é Córrego Alegre, UTM Zone 24 em quilômetros definidos pelo usuário. Então, é um sistema definido pelo usuário. Então, esse é o sistema dos seus dados agora. Por último, você tem que salvar os dados no sistema verdadeiro. Quais são os sistemas? Qual é o sistema de ambas as camadas? Córrego Alegre, UTM Zone 24S, em metros as unidades, e não quilômetros. Então, você pode acessar as propriedades do projeto, pode definir a projeção para Córrego Alegre, UTM 24S, ou a sua projeção local. E você pode salvar novamente a camada. Posso trocar aqui. Em vez da projeção dela, vou em buscar e coloco aqui a projeção correta. Córrego Alegre, UTM Zone 24S. OK? Buscar. Então, eu vou salvar na pasta Shapefile, porque já não é mais CAD. Convertido linhas. Não, são pontos, né? UTM 24S. Na projeção, Córrego Alegre, UTM Zone 24S. Ele vai exportar para Shapefile. Aguarda esse tempinho, dependendo do número de feições, pode demorar um pouco. Salvou. Mesma coisa para outra. Posso trocar. Projeção, Córrego Alegre, UTM Zone 24S.
e ele vai salvar as linhas e os pontos. Novo documento, nenhuma mudança salva. Adiciona a base. Como você sabe, já está na massa do sangue. Sempre a base cartográfica de referência, porque é uma informação correta. Base adicionada. Posso adicionar as camadas que foram exportadas agora para o formato Shapefile. Os aqui serão adicionados no mapa sem nenhum problema. Não há mais erros de referência espacial. Não há mais esse tipo de problema. Aí estão seus dados devidamente convertidos de DGN para Shapefile no QGIS 2.0, com a pequena ajuda do nosso amigo aqui, linha de comando. Tá certo? Esse foi o procedimento para a conversão de um arquivo DGN do IBGE com as curvas de nível das cartas topográficas para Shapefile de pontos e Shapefile de linhas. Daí você pode estar compartilhando, caso alguém tenha necessidade de usar esses dados. A pessoa com certeza consegue tocar o seu trabalho com essa informação. Tá certo, pessoal? Um abraço, tudo de bom para vocês.